gente está na parte aqui de conclusão quase, né, da tela de gerenciamento de clientes, que é uma interface que é composta, na verdade, isso daqui é uma composição de várias tabelas, só que para o usuário final, o que importa saber são dados do usuário, do cliente. Não me importa saber se está armazenando na tabela pessoa, se está armazenando na tabela separadas informações de cliente, enfim, em questão de estrutura de banco de dados para o cliente é irrelevante. Mas do ponto de vista de interface gráfica, é muito importante que ele tenha a impressão de que é um registro apenas e que é uma coisa só, né? Então, essa tela é composta de mais informações. Agora, o que a gente vai fazer, então, é trabalhar na parte de banco de dados. No projeto, a gente tem um pacote database que simplesmente armazena arquivos SQL. Não é necessário para o funcionamento do projeto esse pacote, mas a gente está colocando tudo por uma questão de organização dentro do mesmo projeto. Então, aqui no pacote database, eu vou clicar com o botão direito e vou criar um novo arquivo SQL. Esse arquivo SQL, a gente já padronizou o nome, né? P de procedure, underline faz a separação dos termos. Então, vai ser P, delete, underline, cliente. Aí vem uma questão bem específica aqui do cliente, porque o cliente é composto por mais de uma tabela, né? Eu vou ter que começar aí nas próximas tabelas e verificar onde há relacionamento, porque a pessoa está amarrada a cliente, né? Então, o que eu vou fazer aqui, vou aumentar um pouquinho a fonte aqui para colocar uns comentários, né? E a gente já sabe que a gente inicia a procedure pelo delimitador. Esse delimitador, ele serve justamente porque quando a gente tem o banco de dados inteiro e vai, por exemplo, fazer a exportação ou a importação dele, é como se a gente tivesse delimitadores, ó, aqui começa uma procedure, aqui termina outra, aqui começa uma view, aqui ela termina, então a gente sempre está utilizando esse delimitador aqui, delimiter, do MySQL, óbvio, né? Só lembrando que a gente está utilizando esse banco de dados. Então, antes de fazer a criação da procedure, a gente precisa no MySQL verificar se ela já existe no banco de dados, né? Por caso de uma atualização aqui do funcionamento da procedure, a gente apaga ela e depois cria ela de novo, né? Então, apaga a procedure caso ela já exista. E o comando é drop procedure if exists p delete cliente. Aí a gente vai encerrar aqui com cifrão. Agora a gente faz a declaração de criação da procedure, né? Cria a procedure. A procedure vai ser declarada assim, ó, create procedure p delete cliente. Daqui a gente definiu o seguinte, que a gente vai considerar como chave primária o valor de chave primária da tabela de pessoa, não é? Porque aqui, ó, vou pegar inclusive o modelo do banco de dados que a gente está trabalhando e a gente verifica que o que vai amarrar as outras tabelas de cliente é a chave primária da tabela pessoa. Então, como argumento de entrada e como parâmetro de entrada, a gente vai utilizar a chave primária da tabela de pessoa. Porque a gente tem aqui, ó, uma tabela chamada pessoa, amarrada a ela a gente tem a tabela endereço, e amarrada ainda a pessoa a gente tem a tabela cliente. Então a gente vai ter que deletar os registros de pessoa na tabela cliente, endereço e depois na tabela de pessoa para que isso fique 100% removido do banco de dados. Então, como argumento de entrada, vai ser P pessoa ID, que é do tipo inteiro. Aí, a gente vai iniciar a procedure aqui, ó, né?
Uma palavrinha que a gente vai utilizar vai ser proc para determinar que é a palavra que referencia a procedure. A gente poderia utilizar qualquer palavra aqui, ó. Isso é uma variável dentro da procedure, numa SQL. Então, poderia ser X, poderia ser ABC, eu vou utilizar proc. Então, a procedure tem um início e tem um fim, né? A gente vai fazer algumas declarações de variáveis aqui que vão ser importantes para a gente fazer a remoção, né? A primeira delas vai ser a de tratamento de exceção, né? Que a gente tem sempre utilizado. Vai ser, então, a variável xc, que é do tipo small int, armazena um valor inteiro muito baixo, e por padrão, default, ela recebe 0. E a gente vai declarar agora a variável que manipula a exceção de SQL, né? Vai ser declare continue. É um handler, portanto, é um manipulador de SQL exception. SQL exception. E a gente vai setar a exceção recebendo 1 quando ocorrer uma exceção SQL, né? Então, depois de declaradas as variáveis as variáveis auxiliares, a gente inicia a transação, start transaction. Isso acontece pelo seguinte: pode ser que eu tente remover um registro de cliente que já tenha um contrato. Aí eu vou lá, removo o registro de endereço, removo o registro de cliente. Quando eu vou remover o registro de pessoa, ele fala assim: peraí, esse cara aqui não pode ser removido porque ele já tem um contrato registrado no ID dele. Então, ou você remove o contrato que está relacionado com ele como chave estrangeira, ou nada feito. Então, você não consegue remover o cliente no banco de dados relacional. O que a gente vai fazer esse controle de transação é justamente para garantir isso, a integridade do banco de dados, tá? Então, depois de iniciada a transação, a gente vai tentar remover um registro da tabela de endereço primeiro, né? Remove endereço do cliente. Vai ser delete from endereço where a cláusula de comparação vai ser onde pessoa ID, que a gente consegue ver no banco de dados, vou mostrar daqui a pouco, que é a chave estrangeira, seja igual ao valor passado no parâmetro, que é o P pessoa ID. Depois, remove registro de cliente, que é a tabela de cliente. Então, vai ser um delete from cliente e a cláusula é igual, que é a chave estrangeira de pessoa igual ao parâmetro pessoa ID. E, por fim, remove o registro de pessoa, que é o que faz consolida o registro de cliente, né? Remove registro de pessoa. Então, vai ser delete from pessoa where, e aí é a mesma história, onde pessoa ID seja igual ao parâmetro passado. Pode ser que ocorra alguma exceção, né? Então, se houver alguma exceção, a variável xc vai estar igual a 1, que a gente já determinou. Se ocorrer uma exceção SQL, exception, tá faltando um T aqui, ó. Se ocorrer alguma exceção SQL, a gente vai desfazer a transação que a gente fez até aqui, porque pode ser que ele fale assim, ó, essa pessoa tem um contrato, então esse delete não vai rodar e vai acontecer uma exceção. Então, se isso acontecer, a gente vai dar um rollback, ou seja, as alterações anteriores à exceção não vão ser efetivadas no banco de dados, faz tipo um hold, ele tenta fazer remoção, mas ele não confirma, ele só avisa para o banco de dados, ó,
Eu vou remover o endereço com esse ID, eu vou remover o cliente com esse ID. Se ele chegar aqui embaixo e acontecer um erro, ele fala assim, ó, cancela, não vou remover mais não. Esse é o que o rollback faz. Depois, eu vou dar um select para devolver para a aplicação, né? Dizendo que não foi possível ali fazer a remoção do cliente. Mas a gente sabe que tem que devolver 3 colunas, né? A primeira delas é um valor do tipo inteiro. Só que aqui a gente vai devolver -1 como ID, ou seja, um valor que não representa nada para a gente aqui. Mas a gente determinou como padrão que é necessário retornar, porque caso ocorra uma inserção, uma alteração, uma remoção, a gente vai sempre tratar essas 3 colunas, tá? Então, a primeira coluna vai ser -1, a gente vai devolver assim, ó, erro, né? Porque ocorreu um erro de transação type, né? O tipo de mensagem que vai retornar é de erro, e vamos retornar uma mensagem que vai ser assim, ó, não foi possível remover cliente. E isso vai retornar como MSG. Caso não aconteça nenhuma exceção, a gente vai dar um commit. O commit significa assim, ó, eu avisei aqui para o banco de dados que eu ia remover esses registros e aqui eu faço a confirmação com o commit. Se isso aqui acontecer, eu vou dar um select nesse mesmo parâmetro que foi passado, só para confirmar qual foi o ID removido. As ID, a gente vai devolver assim, ó, sucesso, as type, o tipo de mensagem de sucesso. A gente vai mostrar assim, ó, cliente removido, MSG. E aqui a gente termina o nosso if. Só para garantir agora, então, eu vou rodar essa procedure no banco de dados locadora. Vou tentar fazer a execução dela aqui. Pronto, ó. Ele mostrou que a procedure já existe no nosso banco de dados. Se a gente quiser conferir aqui, ó, no database, a gente tem um banco de dados locadora, locadora veículo, e dentro de procedure a gente já tem uma aqui, ó, pdelete cliente. Se a gente tentar executar o comando, né, ele vai pedir para que a gente passe o pessoa ID. E é isso que a gente vai fazer de dentro da aplicação com o Java, tá bom? Então, o próximo passo que vocês vão ter que fazer é criar a procedure para que a gente faça a remoção do registro do cliente. Tranquilo?